Olá, boa tarde. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem eu fiz uma palestra sobre envelhecimento e isso ficou muito na minha cabeça. E eu estava quando eu estava montando a palestra, eu tive que estudar muito. Então eu estou me dedicando a estudar muita coisa sobre esse assunto, muita coisa sobre esse assunto. E é incrível a quantidade de coisa que nós podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida e que a gente tenha um envelhecimento digno. E aí eu fiz uma postagem agora no meu time lá, falando para vocês do quanto do que a gente tá falando, que a gente tá falando de SASP. O povo começou a me perguntar muita coisa, a mesma coisa no direct. Falei, pera lá, vamos lá resolver isso numa live que é mais fácil. E aí deixa eu explicar uma coisa pra vocês. A gente na vida, as estratégias elas não podem ser iguais para todo mundo. Porque a cada década, ontem no curso, na palestra, a gente falou isso. A cada década nós temos um conjunto de estratégias diferentes. Diferente de quando a gente está dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, dos 50 aos 60, tô fazendo live, dos 70 aos 70, dos 70 mais. Então tudo isso é muito, como eu digo a vocês, cada década a gente está completamente diferente. E aí a gente começa a pensar, nossa, como eu vou trabalhar de forma eficiente em cada década. Então vamos pensar uma coisa. Vamos pensar. Quando a gente está dos 20 aos 30, o máximo de preocupação que a gente tem é perder gordura, é ganhar massa muscular. São coisas como essa, na maioria das pessoas. E tudo é mais rápido. A gente perde peso mais rápido, a gente ganha massa muscular mais rápido. Por quê? Porque a habilidade, presta atenção nisso que eu vou falar, tá? A habilidade que o nosso corpo tem em lidar com células senescentes, que são as células que envelhecem, é muito mais eficiente dos 20 aos 30. Uma criança tem célula senescente. Só que a velocidade com que essa célula é substituída é muito grande. E isso dos 20 aos 30 acontece. Acontece dos 0 aos 10, dos 10 aos 20, dos 20 aos 30. A gente consegue uma velocidade muito boa de reposição dessas células senescentes. E uma célula senescente, ela produz muito de um que eu estava explicando ontem, de um fenótipo chamado fenótipo secretor, ou fenótipo secretório, fenótipo secretor associado à senescência, que é o que a gente chama de SASP. Guardou? SASP. Fenótipo secretor associado à senescência. SASP. E esse SASP, ele faz com que as nossas células envelheçam mais rápido. Faz com que as nossas células mudem as características básicas. E uma célula, quando envelhece, ela contamina todas as outras. Como assim contamina todas as outras? Ela vai espalhando esse SASP para... Depois eu mostro uma figura, vocês vão entender. Para células vizinhas, tá? Que vocês estão falando? Sou casado e bem casado. Você é gay? Sim, sou gay e casado. Aqui tá fechado, amigo. Aqui tá fechado. Mas tem muitos outros aí disponíveis. Eu não tô não. Nem um pouco, nem por um segundo. Bom, vamos lá. Às vezes ficam fazendo rir, tá vendo? Me desconcentrando. E aí... Ai, Deus. E aí, o que acontece? Volta lá no fenótipo secretor. Se vocês ficarem escrevendo bobagem, eu vou tirar o comentário. O que acontece? O fenótipo secretor, ele é produzido de forma diferente. Vamos lá, vou repetir tudo, senão vocês não vão entender. Senão vocês não vão entender nada do que eu estou falando.
uma célula senescente, a nossa célula ela tem várias estruturas, né? Tem mitocôndria, tem complexo de Golgi, tem os lisossomos, que são organelas que trabalham ali de uma sinergia muito grande, tá? E o que acontece? Quando essa sinergia vai se perdendo, a célula vai mudando sua característica e vai fazendo com que a gente tenha um funcionamento diferente. Vou dar um exemplo. Existe uma organela na célula chamada lisossomo. O lisossomo é uma região da célula que é como se fosse a nossa faxina. Então a nossa célula, existem muitos fragmentos que são advindos de outras organelas, e o lisossomo ele vai tirar aquela proteína desestruturada, ele vai tirar aquele fragmento proteico, ele vai tirar, é como se fosse o nosso faxineiro, tá? E esse lisossomo, à medida que a gente vai tendo mais décadas na vida, tá? Dos 20 é diferente dos 40, dos 50, dos 60. Esse lisossomo vai crescendo e muda a permeabilidade. Quando muda a permeabilidade, a gente muda o tipo de proteína que compõe essa membrana, tá? E aí o lisossomo ele fica mais permeável, a gente perde muito próton, a gente perde muita hidrolase. O que acontece? Essa modificação no lisossomo faz com que a gente não consiga mais manter o pH do lisossomo da forma como deveria, tá? E aí a gente começa a não tirar fragmentos celulares como deveria. Nossa célula começa a envelhecer e morrer. Envelhecer e morrer. Então, quando isso acontece, quando a gente perde a capacidade, esse lisossomo cresceu, né, perdeu muito H+, lembra? H2O, OH, base, H+, ácido. Então a gente perde muito H+, sai para fora do lisossomo, só que o lisossomo ele está dentro da célula. Quando essa hidrolase, esse H+, sai do lisossomo, ele vai pro meio celular, ele vai pro citosol, e lá no citosol tem um monte de organela. Essas hidrolases, elas vão quebrando proteínas, elas vão quebrando um monte de proteína, fazendo com que nossa célula fique disfuncional. Deixa eu tirar aqui para vocês não desconcentrarem. Peraí, que aí vocês prestam atenção só em mim. E essas hidrolases, elas vão quebrando as proteínas e a gente diminui muito da nossa capacidade de síntese e a gente começa a adoecer. Doenças cardiovasculares, osteoartrite, diabetes, tem um início quando a gente faz uma alteração do nosso funcionamento celular. E quando a gente muda esse funcionamento celular, é que a gente começa a realmente envelhecer. Quando a gente é mais jovem, a gente consegue fazer isso. E a cada década, a gente tem uma velocidade modificada, por exemplo. Vamos pegar um indivíduo de 60 anos, por exemplo. 60 anos, 70. A gente já tem uma perda de massa óssea maior, uma perda de massa magra maior. Aí você pensa, pera lá, então você está perdendo massa magra, eu vou fazer atividade física, eu vou aumentar a proteína, eu vou distribuir melhor os carboidratos, vou distribuir melhor a gordura, que esse indivíduo vai ganhar massa. Não vai ganhar massa na mesma velocidade que ganhava, porque as nossas células não têm mais aquela capacidade de síntese proteica. O lisossomo, que é o nosso faxineiro, ele não é mais fechadinho, pequeno, igual era antes. A nossa síntese proteica lá no ribossomo, que é uma outra organela, fica extremamente prejudicada. Os fragmentos que estão ali, em todos aqueles acessórios, eles começam a atrapalhar a função. Então, só usar proteína, aumentar a proteína, não vai adiantar. Só fazer atividade física não vai adiantar. Só seria fácil. Nenhum idoso teria sarcopenia. Nenhum idoso teria perda de massa muscular. Nenhum idoso teria catabolismo muscular aumentado. Por que isso acontece tanto? Acontece porque a gente perde a capacidade de modular o fenótipo secretor associado à senescência, que é o SASP. A nossa célula aumenta muito o SASP, e ela começa a perder a capacidade de síntese, de excreção, de tudo aquilo. Então, o nosso foco não é aumentar a proteína ela tem que estar ali, mas o carboidrato, a gordura, seja lá como for os macronutrientes, eles têm que estar ali, mas a gente tem que criar estratégias para diminuir SASP, a gente tem que acordar
e dormir modulando esse fenótipo secretor, modulando esse SASP. Como isso? Se eu acordo de manhã e tomo um shot, espera um pouquinho para fazer meu café da manhã. Você sempre me vem falando isso, Luciano. Por que você, eu falei isso nos stories, ficou todo mundo me perguntando, por que você espera 2 horas para comer quando você acorda? Porque as minhas primeiras horas, elas são de ouro. É ali que eu vou fazer o controle da inflamação, é ali que eu vou controlar o SASP, é ali que eu vou controlar tudo isso. De novo, o que é SASP? Fenótipo secretor associado à senescência, que está lá na célula e que faz a nossa célula envelhecer, explicando de uma forma simples. E quando eu faço um shot com cúrcuma, gengibre, limão, tudo isso, eu tomo aquele shot, o que eu estou fazendo? Eu tô num momento muito importante, que é quando a gente acorda, eu estou oferecendo para as minhas células o que elas precisam. A gente passou a noite inteira dormindo. Durante o sono, a respiração, a circulação sanguínea, os batimentos, tudo isso gasta muita água e produz muita espécie reativa. A gente produz SASP dormindo. Então o que a gente acorda? Primeiro, toma água para repor toda aquela perda de água que a gente tem no processo respiratório dormindo, por exemplo. E depois que a gente faz isso, depois que a gente organizou tudo isso, a gente vai usar os senolíticos. São senomórficos e senolíticos. Guarda esse nome, vocês vão lembrar de mim. A gente vai fazer o que a gente chama de uso dos senoterapêuticos. Que são senoterapêuticos? São senolíticos e senomórficos. Esses senolíticos, na maioria tratados como senolíticos, tá? Esses senolíticos, eles vão fazer o quê? Eles vão diminuir o SASP. Então, os shots que vocês percebam, que eu coloco moringa, gengibre, guaraná, cipó, guaraná de maués, né? Que eu vou colocando esses ingredientes, são ingredientes-chave para a diminuição de SASP. Vocês entenderam? Então, eu acordo, ao invés de gerar mais fenótipo secretor na minha célula, eu vou gerar mais condição de tirar isso, de tirar meu corpo tirar aquela célula senescente que está no meio das outras, porque senão ela vai prejudicar. Deixa eu ver se eu acho uma figura aqui no meu computador. Peraí, só um pouquinho. Que aí, se eu achar, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu tenho, que eu coloquei na palestra. Me dá um segundinho, que aí vocês já vão entender. Aqui. Deixa eu aumentar ela aqui, que fica, aí vocês entendem. Ó, vejam só. Eu vou virar a câmera aqui um minutinho, tá? Aqui vocês veem o seguinte. Opa. Tá vendo? Ó, isso é um tecido. Só esses marronzinhos são várias células. E essa azulzinha é uma célula senescente que está no meio do tecido. Vocês estão percebendo que essa célula senescente aqui, ó, ela está espalhando um monte de pontinho preto para as outras células. Aqui está um tecido normal, saudável, e aqui está um tecido que está envelhecendo. Então vocês estão vendo que essa célula azulzinha, ela está espalhando um monte de pontinho aqui para células que não tem nada a ver com a conversa. Então esses pontinhos são SASP. E quando a gente usa um agente senolítico, como os shots que a gente usa de manhã, a gente faz uma retirada, uma remoção dessa célula senescente, e eu tenho um tecido que foi restaurado, que não vai ser igual, nunca mais vai ser igual àquele tecido lá anteriormente, mas vai ser um tecido que vai ter uma qualidade muito maior, porque eu tirei aquela célula senescente que faz com que as outras também fiquem. Então, é como se ela contaminasse o meio. E esses pretinhos aqui, ó, são o SASP. Isso causa aumento da resposta inflamatória, isso causa disfunção mitocondrial, muita gente ganha peso e não consegue perder, muita gente tem uma perda de massa muscular muito grande, entendeu? Então, tudo isso vai acontecer quando não se tem um controle desse fenótipo secretor, que são aqueles vários pontinhos pretos que vocês viram na figura agora. Como que a gente faz isso? Olha que coisa simples. Se eu acordo de manhã e tomo um shot, tá? Se eu tomo um shot. No meio da manhã, eu tomo um chá. No meio da tarde, eu tomo outro chá. Antes de dormir, eu faço um shot de novo, não com excitatórios, né? Mas eu posso fazer um shot com Naturcel, que é a lavanda em pó. Eu posso fazer um chá de camomila, um chá de melissa. Nessas 4 estratégias que eu fiz no meu dia,
eu joguei um monte de senolítico. Um monte de senolítico. Em 4 momentos diferentes. E não adianta fazer uma vez só no dia. Ah, vou tomar um shot então, bem concentrado, para modular esse tal desse SASP aí que o Luciano está falando. Não, não é só isso. A gente tem que pensar nas estratégias de como modular o SASP em vários momentos do dia. Nós viramos a chave. A cada 6 horas a gente vai virando a chave hormonal. Isso faz com que a nossa célula funcione de forma diferente. Então a gente tem que fazer isso de manhã, tem que fazer isso próximo ao horário de almoço, próximo ao horário de jantar, antes de dormir. Lembram disso, lembrem-se disso. Formas de usar os senolíticos. Então a gente tem o resveratrol, é um senolítico. A quercetina é um senolítico. A fisetina é um senolítico. Os compostos que estão no gengibre, na cúrcuma, na moringa, vários que estão no guaraná-cipó, eles são senolíticos. E aí vocês pensem, Luciano, por que você faz tanto jejum? Por que você toma esse shot, toma chá e faz esse monte de jejum que você faz aí na sua vida? Porque eu quero controlar o SASP. Eu tenho uma resposta inflamatória exacerbada, eu tenho 2 autoimunes. Então, se eu tenho 2 autoimunes, naturalmente a minha produção de SASP vai ser aumentada. Então, naturalmente, eu vou inflamar mais, eu vou perder muita massa muscular, eu vou perder muita massa óssea. Porque, gente, se eu tenho qualquer desequilíbrio ácido-base celular, o nosso corpo tenta o tempo inteiro controlar. A primeira coisa que se faz é a mobilização de cálcio, a gente perde muita massa magra, então massa óssea. Então, se você tem, por exemplo, osteopenia, histórico de osteoporose na família, ou já tem osteoporose, não adianta tomar cálcio. Não adianta. O cálcio ele é um mero agente que não vai mudar todo o sistema, entendeu? Então o que acontece é que quem tem osteopenia, o foco não é o cálcio. A osteopenia, o foco é a resposta inflamatória, o controle de SASP, porque tem muita célula senescente, tem alteração de pH e o nosso corpo não está dando conta de manter e está usando cálcio, tirando o cálcio do osso para manter pH sanguíneo, para fazer equilíbrio eletrolítico, um monte de coisa que não deveria. Era pro cálcio ficar quietinho lá. Só que a gente criou condições tão desfavoráveis do nosso estilo de vida que não restou nada que é tirar o cálcio ali do osso. E a mesma coisa no catabolismo muscular. Nosso corpo ele não está conseguindo sintetizar proteína, a gente não está conseguindo oferecer proteína para recovery, a gente precisa trocar proteína. Nosso corpo ele precisa ficar trocando. Se ele não está trocando, ele troca ele com ele mesmo. Isso é péssimo. Então você tira aquela proteína, joga para outra função que tenta usar de novo aquela cadeia, aquele grupo amino, aquele grupo, aquela estrutura de forma geral. Só que isso a gente acaba perdendo massa, entendeu? Por isso que a gente perde, por isso que com o envelhecimento a gente perde. Só que o que a gente vai fazer? A gente não evita nada, a gente não evita o envelhecimento. O envelhecimento todo mundo que está assistindo agora vai ter. Então que a única certeza que a gente tem, e a gente quer muito, né, porque a gente quer ficar o máximo possível aqui onde a gente está agora. Então o envelhecimento é inerente ao ser humano. A gente tem que aprender a controlar e saber envelhecer. E às vezes vocês me vêm falando, estou falando isso, estou até meu chá agora. Vocês me vêm falando tanto desses senolíticos, tá? Desses fitoquímicos, desses compostos bioativos, que vocês falam, mas por que esse rapaz fala tanto disso? Eu estou dando um exemplo dos vários. E ontem nós fizemos, até está disponível lá no canal no YouTube da Galena. Vocês colocarem lá, Luciano, LDNA, que é o nome da clínica, vocês vão achar o nosso ciclo de palestra que a gente fez. Foi só sobre esse assunto, eu falei com detalhes. E eu fico impressionado do quanto muita gente descuida, sabe? Tipo, eu vou envelhecer mesmo. Envelhecer não é só estética, é o nosso funcionamento celular. Então, se você tem um diabetes, a sua célula já envelheceu precocemente. Se você tem uma síndrome do intestino irritável, se você tem uma artrite, se você tem uma rinite, que é um desequilíbrio do nosso sistema imunológico, você tem com certeza mais célula senescente do que deveria. Entendeu? Então o envelhecimento não é só o envelhecimento que a gente vê aqui no cabelo, na pele, nisso aqui. Não, isso é consequência de um equilíbrio celular
que está totalmente desequilibrado. Porque nosso corpo é um equilíbrio desequilibrado. O dia que a gente equilibra, a gente morre. Porque a gente tem que trocar o tempo inteiro. Eu estou falando aqui agora, eu estou respirando, eu estou trocando. Sem fazer nada, eu estou gastando água. Porque só o fato de respirar, eu já gasto água. Então nosso corpo está trocando o tempo inteiro. E a grande pergunta é, será que vocês sabem usar o senolítico, sabem usar shot, sabem usar chás? Por que eu falo de shot e chá? Porque é muito fácil para quem está ouvindo, entendeu? Eu posso, aqui, quando eu estou com um paciente aqui na minha frente, qualquer pessoa aqui da minha clínica, eu, Luana, Ramon, a Ellen, todos nós, a Flávia, todos nós, a gente quando atende, a gente monta fórmulas específicas com xenomórficos, com senolíticos, de acordo com a década daquela pessoa, de acordo com o estilo de vida daquela pessoa. Mas é aqui que eu estou falando para um monte de gente que eu não consigo fazer isso. Eu ensino o simples que dá resultado. Sabe o que é o simples que dá resultado? É você incluir os compostos fenólicos com efeito senolítico na sua rotina. Os chás, os shots, todas essas estratégias. E falando nisso, vai lá fazer inscrição para o meu curso de chás e shots, viu? Lá a gente fala isso, mostra estratégias e mais estratégias. Não deixem de fazer. Quando terminar a live, vai lá na biografia do meu Instagram. Se não se inscreveu, se inscreva, porque hoje está com aquele descontão lá ainda, tá? Não percam, aprendam a cuidar do próprio corpo, tá? Não deixa solto, não. Aprenda a cuidar da própria máquina. A gente ganha uma máquina de presente. A gente tem que aprender a cuidar dela. E quanto mais a gente se dedica a isso, melhor nossa qualidade de vida. Melhor nossa qualidade de vida. Eu falo para vocês experiência própria. Os momentos em que eu não me dediquei muito a isso, foi isso, corpo e mente, tá? Corpo e mente. Mente também é muito importante. Corpo e mente. Os momentos na minha vida que eu não me dediquei muito a isso, foram os momentos que eu adoeci. Então, se você perguntar assim, Luciano, você sabe quais foram os gatilhos para a espondilite anquilosante, para o Hashimoto, para as doenças autoimunes que você tem? Sei exatamente. Foi o momento de descuido. Mas aquilo foi um chacoalhão. Eu entendi, foi opa, tô tendo uma segunda chance aqui. Aquilo foi um chacoalhão. Eu levei um chacoalhão e mudei todo o meu estilo de vida. Alterei todo o meu estilo de vida. E daquilo, aí sim eu comecei a colher frutos. Então, ontem eu estava falando na palestra que dos 30 aos 40, presta atenção no que eu vou falar, dos 30 aos 40 foi quando eu fui diagnosticado com 29, 30 anos com espondilite. Foi um período em que eu aprendi a lidar com as minhas respostas inflamatórias. Entender, por exemplo, nossa, tô com rigidez hoje. Por exemplo, acordei hoje, sei lá, não tô assim hoje, tá? Mas suponhamos. Acordei hoje com um pouco mais de rigidez e com essa articulação desse dedo aqui doendo, tá? Tá doendo. Se eu acordo assim, eu já sei. Tava falando pro meu paciente ontem aqui, que também percebeu a mesma coisa no corpo dele. Aí eu falei que uma outra forma, uma outra condição de saúde, tudo diferente, mas ele também percebe o corpo. E aí eu ponho a mão aqui e eu falo, caramba, hoje eu tô meio inflamado. Aí eu penso, às vezes estou lá, programei de fazer um café da manhã, isso, aquilo, eu falo, não vou fazer nada. Eu vou tomar um shot, vou tomar um super coffee da vida, que eu amo, vou tomar um super coffee, vou treinar e vou seguir um jejum até lá para 1h da tarde. Para quê? Para perder peso? Não é para perder peso. Para controlar a resposta inflamatória, para controlar esse SASP que está ali me cutucando para inflamar. E aí as pessoas pensam, olha como o raciocínio às vezes ele é um pouco fragmentado. Poxa, Luciano, mas você fazendo jejum, você não vai perder massa magra? Como? Se eu estou fazendo o jejum para diminuir SASP, para melhorar as condições de pH da minha célula, para melhorar a remoção de célula senescente, para eu conseguir sintetizar proteína melhor, para eu ter uma síntese proteica mais adequada no ribossomo, como que as pessoas podem pensar que eu vou perder massa magra? É um momento de limpeza, entendeu? É um momento de faxina. E eu preciso fazer isso no meu corpo. No momento que eu estiver me alimentando nas refeições, eu vou colocar proteína suficiente para garantir o turnover, que é aquela troca constante de aminoácidos, para garantir aquele turnover constante. Para garantir, para não faltar nenhum aminoácido em momento nenhum. Então eu não preciso a cada 3, 4 horas tacar proteína para dentro de mim, para o meu corpo
poder usar aminoácidos. Você acha que o nosso corpo seria tão limitado assim? Porque seria tão limitado? Ah, Luciano, mas você fica 18 horas, tá? Pra você comer. Das 6 horas de ontem até meio-dia, 1 hora de hoje. Nas minhas refeições, a proteína vai ser distribuída. Não existe essa coisa. Existe perda de massa magra quando é mal feito, tá? E por isso que a gente usa otimizadores. Os chás e shots são otimizadores. Ontem eu estava falando de um produto que existe, guarda esse nome, chama Riagev. O Riagev é a nicotinamida mais ribose para a produção de NAD. Porque quando a gente vai fazer mitormese é quando a gente dá aquele gatilho, né, para a nossa mitocôndria produzir, para que tenha fissão, fusão, a biogênese mitocondrial, os passos da biogênese mitocondrial. E essa mitormese, ela depende de um gatilho. Porque a gente poderia pensar, poxa, atividade física inflama? Atividade física não é inflamatória? Não gera radical livre? Sim, gera radical livre. Mas esse radical livre que a gente gera nos nossos 50 minutos, 1 hora de atividade física, eles são fundamentais para fazer o gatilho da biogênese mitocondrial, que a gente chama de mitormeses. Então, isso é muito importante. O problema é se você ficar lá 5 horas fazendo atividade física, você vai gerar tanto radical livre que você inflama. Então a atividade física, ela é uma pílula, uma estratégia anti-inflamatória muito importante. Então quando eu falo, olha, tente fazer de manhã, porque é o momento, você faz de manhã em jejum, você foi lá, gerou um pouquinho de radical livre, mas ao mesmo tempo você estimulou essa mitormeses, a mitocôndria ela começa a funcionar muito melhor e a gente tem um dia muito melhor, a gente tem uma vida muito melhor. Então ele é um gatilho importante, que a gente tem que parar com essas, porque às vezes a gente pensa de uma forma limitada, mas a atividade física vai gerar radical livre. Claro que vai, sem radical livre, como que eu dou corda na minha mitocôndria? Minha mitocôndria vai ficar dormindo, como que eu vou dar corda na minha mitocôndria? Entenderam? E é aí que entra, mas em jejum isso é muito mais potente. É muito mais potente, porque além de fazer essa mitormeses, eu também faço estímulo do PGC1-alfa, que vai estimular as sirtuínas. E a sirtuína é a chave, guardem isso, a sirtuína é a chave para o controle de SASP. Então a gente aumenta a sirtuína para diminuir célula senescente. Tá? E essa diminuição de célula senescente faz com que a gente tenha um funcionamento celular maravilhoso. A gente vê isso na pele, no cabelo, a gente vê o resultado disso tudo. Só que isso é o que a gente vê e o que a gente não vê. Mas tem muita coisa que a gente sente. Sabe aquela pessoa com fadiga celular? Fadiga, gente, é sinal que tem algum desequilíbrio celular aí. Não tem como. As pessoas que tiveram agora, o pós-pandemia, né? O pós-pandemia, principalmente as pessoas que tiveram Covid, por exemplo, elas têm muita alteração desse fluxo celular, tem muita alteração no fluxo de NAD, tá? Que é o NAD é uma coenzima e para produzir a sirtuína, que é uma proteína, a gente gasta muito NAD. Então o NAD ele é muito usado, ele é muito consumido nessas reações que a gente precisa para tirar esse fenótipo secretório, para tirar essa célula senescente. E como que eu vou fornecer NAD? Uma das estratégias é usar o Riagev. A gente usa 100, 200, 500, até 2.000 miligramas de Riagev a gente usa por dia. Eu gosto de usar em 3 momentos diferentes. Mas, Luciano, eu não tenho isso. O que eu posso fazer? Vai usar o senolítico que você tem. O Riagev é um senolítico. Vai usar um senolítico que você tem. Você tem chá de gengibre, você tem chá verde, você tem chá de canela, você tem chá de casca de cacau, você tem um senolítico muito potente, certo? A única coisa que você tem que fazer é usar. E aí você começa a ter os benefícios. E hoje, eu não falei para vocês, eu fiquei dos 30 aos 40 aprendendo a controlar minha resposta inflamatória, a lidar com ela. Hoje, eu com 41 anos, eu já sei lidar com a minha resposta inflamatória. Os meus desafios são outros. Porque eu sei que dos 40 aos 50 aumenta um pouquinho de SASP, então eu vou aumentar um pouquinho mais
as minhas defesas, aumentar um pouquinho, mudar mais as minhas formas de treino. Então tem vários tipos de treino. Tem dia que eu faço um treino normal, tem dia que eu faço eletroestimulação, tem dia que eu faço yoga, tem dia que eu faço não sei o que. Eu vou mudando os meus estímulos para que em todos os lados eu tenha diminuição dessas células senescentes. Para quê? Porque eu quero me manter jovem? Não, porque eu quero me manter saudável. Olhar para o espelho e falar, pô, tô bem com 41, eu não quero parecer jovem, eu quero parecer feliz, quero parecer bem. Então, é claro, a gente quer, eu cuido do cabelo, cuido da pele, faço procedimento aqui na clínica. O que eu posso fazer, eu faço, mas sem estresse, eu não me importo com as marcas do tempo, não, mas o que eu puder fazer para melhorar, sem aquela autocobrança, sem querer me comparar com 20 anos, até porque se eu me comparar com 20 anos atrás, eu estou muito melhor. Estou muito melhor. Hoje eu sou um homem bem mais resolvido, hoje eu tenho muito mais segurança, hoje eu tenho muito mais alegria de viver, dou muito mais valor a cada segundo que eu tenho na minha vida, dou muito mais valor às coisas simples, às pessoas, e eu já passei por... dos 30 aos 40, né, que eu fui aprendendo a controlar a inflamação, foi um período de muita construção na minha vida, pessoal, profissional, mudanças, construção, destrói o que estava construído, constrói de novo. Foi um período de muita construção e reconstrução. E isso é um remake, né? E aí, essa construção, ela é dispendiosa. Hoje, com 41 anos, eu já construí o suficiente para aproveitar e continuar construindo mais a minha vida. Mas eu consigo olhar mais para mim, parar, desacelerar na hora que tem que desacelerar, chegar agora igual 5:1, parar e fazer uma live porque eu posso, porque alguns anos atrás eu não poderia fazer essa live esse horário, de jeito nenhum. Eu tinha que estar atendendo, eu tinha que estar numa reunião, eu tinha que estar produzindo, eu tinha que estar formulando algum produto, eu tinha que entregar algum produto para alguma empresa que meu prazo já estava esgotando. Porque eu não sei se você sabe, eu trabalho muito com formulação de produto. Então toda semana eu tinha que entregar algum produto. E prazo vencendo, hoje não tem mais isso. A gente vai aprendendo. Acho que faz parte da nossa maturidade o uso real do não, sabe? Não é só aquela coisa clichê. Aprenda a dizer não. Não é aprenda a dizer não, raciocine para dizer não. Então se as pessoas perguntam, você tem tempo? Eu falo, tenho. Eu só não sei se eu tenho interesse. E hoje eu vejo que isso é muito importante, porque eu atendo muitas pessoas aqui, muitas pessoas muito bem sucedidas, pessoas maravilhosas, e que às vezes não se olham o suficiente, não se cuidam o suficiente e estão cheios de problemas sem precisar ter, tá? E quando a gente pensa, que é o nosso assunto aqui, no envelhecimento, a gente tem que pensar nas nossas estratégias senolíticas, usar os senolíticos, usar tudo isso que eu expliquei para vocês, os senoterapêuticos, né? Adoro esse termo, os senoterapêuticos para nosso bem. Já falei para vocês, lá no nosso curso de chá a gente ensina muito isso. Essa live não é para isso. Essa live não é para vocês irem lá para o curso de chá, não é para isso. É porque eu preciso explicar para vocês, porque eu vou falar muito desse assunto, mas eu não posso deixar de enfatizar para vocês irem lá fazer esse curso que ainda tá com desconto, que vocês vão conseguir aplicar, 100% online, todo mundo entende. Se vocês entenderem um pouquinho disso que eu falei, vocês vão entender tudo lá no curso. E é vitalício, faz no seu tempo. Ontem eu tava numa palestra, aí uma pessoa falou pra mim assim, nossa Lu, eu queria tanto fazer seu curso, mas eu tô fazendo outros 2 já. Eu falei, não tem problema, faça inscrição, aproveite o desconto, dá valor no seu dinheiro, o dinheiro não aceita desaforo, aproveite o desconto, compra o curso e se organize para fazer daqui 1 mês, 2 meses, é vitalício. Você não tem desespero para fazer, é seu, você vai fazer no tempo que você quiser, assistir a aula 50 mil vezes até aprender aquele conceito, até aprender aquela prática. Então se você não fez, no Luciano Bruno Academy, vocês vão direto lá, já vai abrir, mas quando eu terminar a live, eu coloco o link para vocês lá nos meus stories, para vocês irem direto lá, tá? E é isso. Vamos aprender a envelhecer direito, vamos aprender a fazer as coisas direito, pra gente não falar bobagem, pra gente não pensar limitado, não pensar que massa muscular está associado só com proteína, para pensar que massa óssea depende de cálcio, né? Para pensar que jejum vai trazer prejuízos e mais prejuízos. Então não, é minha obrigação
vocês colocaram, você é generoso de explicar tudo isso. É meu prazer, primeiro. Eu tenho muito prazer em vir fazer isso aqui. Mas é minha obrigação. É minha obrigação ajudar. Lá atrás, quando eu adoeci, eu prometi isso para mim mesmo, que todos os dias da minha vida eu ia ajudar as pessoas de alguma forma. De alguma forma. E não só as pessoas que vêm aqui, que pagam para isso. Mas assim, como vocês que estão aí agora e que sabem que faz diferença aplicar coisas simples na nossa vida. Então, é minha obrigação vir aqui compartilhar isso com vocês. Não é favor nenhum. Eu estudei a vida inteira. Eu tive muitas oportunidades na vida. Eu tenho muitas oportunidades na vida. Tenho esse tempo. E por que eu não vou fazer? Não é verdade? E eu gosto. Então uniu o útil ao agradável. Vocês entenderam, pessoal, como que funciona o negócio? Então, vamos nos dedicar a estudar isso, então? Estudar mais os senolíticos, mais a senoterapia, os senomórficos, entender um pouco de SASP, entender um pouco sobre envelhecimento, pensar nas estratégias que mais valem a pena. Aqui na clínica, gente, a gente se reúne muito, o time. Eu fiz uma postagem hoje falando uma coisa muito real. Vocês que trabalham com um monte de gente, vocês devem passar pela mesma coisa que eu. É muito difícil montar um time. Muito difícil. Sempre tem uma pessoa que às vezes destoa no sentido de não trazer tanto benefício para todo mundo. Então é muito difícil montar um time. E eu consegui montar um time com pessoas primeiro que profissional, tá? Para mim, mais importante é a pessoa. Porque eu não consigo trabalhar com a pessoa com o melhor profissional do mundo se não for uma pessoa incrível. Então eu consegui juntar um grupo com pessoas incríveis, com profissionais de excelência e montar essa clínica que eu tenho hoje. Então, se a gente tem sucesso aqui, não é por causa de mim, é por causa de todo mundo. Todo mundo que está aqui é muito bom. Vocês não têm ideia o que é você ser atendido por uma dermatologista igual a Larissa, o cuidado, o conhecimento que ela tem. Você vê uma menina nova daquele jeito, com tanto conhecimento. Aí você vai numa consulta com a Flávia, que é minha reumato maravilhosa, a Luana, a Ellen, que são médicas dermatologistas integrativas, elas trabalham muito com integrativa hoje. O Ramon, nutricionista brilhante, Carol Caprioli, uma psicanalista incrível. Vocês viram a palestra da Carol ontem, foi maravilhosa, né? Então esse é um time. A gente montou um time para isso, para colocar isso em prática. Mas e aí? Eu preciso colocar isso em prática com vocês. Aqui eu consigo, aqui na clínica eu consigo fazer isso com todo mundo que vem aqui. Mas e quem não tem a oportunidade as pessoas que não conseguem vir aqui? As pessoas que não conseguem vir aqui, a gente ajuda do jeito que a gente pode. Então a gente coloca essas estratégias, vai jogando aí e vocês vão criando tentando colocar o máximo possível aí em prática. Enquanto isso, estou tomando um chazinho, ó. Olha que beleza do meu chá. Esse chazinho aqui chama... Peraí que eu já falo. Esse chazinho chama Inspira. Nossa, esse chá é muito bom. Experimenta depois. Guarda o nome. Inspira. De uma marca chamada Natura. Adoro essa marca. Eles me mandam, toda semana eles me mandam chá. Eu amo esses chás deles. Sigo a Flávia, sou apaixonada por ela. A Flávia é incrível. A Flávia é a reumatologista que eu pedi a Deus. Passei muito aperto com reumatologista na vida. Tem muito reumatologista bom, viu? Muito reumatologista bom pra caramba aí. Mas muito reumatologista que precisa ser mais humano. Às vezes é maravilhoso, mas é zero humanidade. Eu ouvi cada coisa. Uma vez já falei isso pra vocês, né? Não gosto de ficar falando disso, mas uma vez uma reumatologista falou pra mim que era pra eu aproveitar bastante pra brincar com meu filho enquanto eu andava. Porque se ela perguntou se você tem noção o que você tem, a evolução da sua doença, você sabe que vai chegar um momento que você não vai conseguir mais ter mobilidade, né? Aí eu falei, como assim mobilidade? Andar? Ela, sim. Porque aí ela levantou, juro, gente, ela fez isso comigo, uma reumatologista X aí. Ela levantou e falou assim, você vai ficar assim. E você não vai conseguir andar direito, porque vai fazer... Aí pegou um esqueleto, uma coluna lá e começou a me explicar. Olha, aqui vai fazer fusão aos poucos, mas eu vou cuidar de você, nós vamos usar um anti-inflamatório, nós vamos não sei o que. Eu saí daquela consulta, eu entrei no carro, eu não conseguia dirigir. Eu falei, meu Deus, como que eu vou embora pra casa? Tô ferrado. Com 30 anos desse jeito, o que vai ser de mim quando eu tiver 60? O que vai ser de mim quando eu tiver 40? Olha aqui, tô com 40.
fazendo stiff, fazendo agachamento, fazendo barra, acordando 6 da manhã, fazendo live aqui com vocês, com o meu raciocínio intacto. E aquilo me marcou. Falei, eu nunca vou fazer isso na minha vida. Eu vou me dedicar a atender o povo, porque eu não quero ninguém ouvindo uma coisa dessa. E quando a Flávia veio me atender, ela estava me atendendo, eu olhava para ela com aquele carinho, com aquele cuidado, com aquela inteligência que ela tem, com aquela perspicácia de reumatologista que ela tem. Eu falei, nossa, que incrível. Eu falei, Flávia, por que você não apareceu na minha vida 10 anos atrás? Aí depois eu falei, não, foi muito importante você não ter aparecido, porque eu tinha que ver essa doida que eu vi anos atrás, para eu ver o que eu nunca posso fazer com ninguém, o que eu nunca vou fazer com ninguém, que eu nunca vou deixar ninguém aqui debaixo do meu teto fazer com qualquer pessoa que aqui venha. A gente que tem as autoimunes, a gente precisa muito de pessoas, de profissionais que sejam pessoas, de profissionais carinhosos. Além de serem profissionais competentes, tem que ser o acolhimento, ele é importante. O acolhimento é muito importante, senão a gente não dá conta. É pesado. Eu me lembro que eu fiquei, agora a gente fala que eu fico emocionado quando eu falo desse assunto, não gosto de falar disso. E eu fiquei muito mexido, sabe? Quando você não consegue dormir. Aquela consulta piorou minha vida. Eu tinha muito mais dores, eu não dormia mais, porque eu só pensava naquilo. Até que eu fui pingando de reumato, cheguei no Dr. Goneberg, que foi um reumatologista muito importante, foi ele que me diagnosticou, muito importante na minha vida. Eu amo o Dr. Goneberg, que foi meu reumatologista, amo. Ele me diagnosticou, né, porque estava com muita dificuldade de diagnóstico, porque eu tinha vários marcadores que não apareciam, eu tinha um monte de derrame articular, um monte de complicação, mas não conseguia diagnosticar. E ele conseguiu, porque ele é demais, ele é incrível. E aí ele me diagnosticou, eu comecei a cuidar, comecei a tratar e fazer isso, fazer aquilo. Eu estou aqui, super bem, saudável, nem lembro que eu tenho nada. Lembro se eu fizer coisa errada. Então, se eu for pro caminho que não tá certo, eu vou levar na cabeça. Vou levar na coluna. E aí não é nem um pouco interessante. E hoje eu tenho a Flávia na minha vida, que cuida de mim, que cuida dos meus pacientes. Quando eu vejo, eu sou muito atento, viu? Quando ela tá atendendo, às vezes eu vou na recepção, eu vejo o paciente sair da consulta dela sorrindo, eu falo, caramba, que demais isso. A gente sempre saía da consulta de alguns reumatos chorando. Ai Deus, era assim. Mas isso foi importante para eu entender algumas coisas que eu entendo hoje. Muitas coisas que eu entendo hoje. Eva, se a sua filha tem espondilite, aprenda ela a cuidar da resposta inflamatória, que ela vai ter muito menos dor. Ela vai ter uma vida sem dor, eu te garanto. Eu não tenho dor. Eu tô sentado aqui há uma hora. Já era para ter feito várias vezes, ter mudado, porque eu não aguento ficar na mesma posição. Não aguentava ficar na mesma posição muito tempo. E aí hoje eu já consigo. O meu diagnóstico primeiro foi espondilite anquilosante. E aí eu comecei a fazer um monte de exame, aí eu vi que eu também tinha Hashimoto, mas eu nunca tinha feito exames específicos de Hashimoto. Aí quando o Goldberg pediu, ele falou, eu acho que tem mais coisa aí, Luciano. Eu falei, ainda pelo amor de Deus. Aí tinha mais a tiroidite de Hashimoto, mas hoje eu cuido de tudo. Minha tiroidite Hashimoto é super controlada, eu falo que é minha, não é minha. Tem uma amiga, eu tenho uma amiga do Mato Grosso do Sul, ela fala assim, Luciano, para de falar minha, não é sua, e é verdade, não é minha. A gente fala que é minha doença, a gente toma posse, não é minha doença não, aquilo ali que me afligiu anos atrás, a gente não pode negar diagnóstico, mas também não precisa abraçar a doença pra gente. E aí daí por diante. Deixa eu ver o que você falou aqui, Raquel. Com 35 anos descobri fibromialgia. E a reumatologista que me atendeu me falou que eu estaria em uma cadeira de rodas. Ai, que horror. Que estaria em uma cadeira de rodas até 40 anos. Mas me disse que o melhor tratamento era exercício e a musculação. Que bom que ela te disse isso. E aposto que você está bem longe da cadeira de rodas. Gente, o que você está falando? A Ana está falando coisa importante. O lisossomo muda a permeabilidade, a gente perde muito próton e não conseguimos mais preservar o pH. Incrível! É exatamente isso, prestou atenção. Tá bom?
E assim, eu vejo que vocês perguntam muita coisa específica. Com o tempo eu vou colocando tudo, viu? Para hipotireoidismo, para Hashimoto, para isso, aquilo. É difícil falar de tudo isso em uma live só. Mas eu vou colocando coisas nos stories, vou colocando coisas no feed para vocês cuidarem. Luciane, o vitiligo, tem que cuidar. O vitiligo também é uma exacerbação inflamatória. O estacionar o vitiligo significa modular a inflamação. Eu tenho muitos pacientes com vitiligo. A Luana me ajuda muito, a Larissa me ajuda muito com esses pacientes de vitiligo. Todos que eu tenho, eu encaminho para elas. Porque elas são ótimas para cuidar de vitiligo. A estabilizar é quando a gente consegue fazer uma boa estabilização da resposta inflamatória e equilíbrio de SASP, tá? Tudo isso é muito importante. Obrigado, gente, obrigado. O que é bom para a queda de cabelo? Vixe, quando alguém me pergunta isso, eu falo, você está com tempo? Porque primeiro você tem que saber, entender que queda de cabelo é essa. Por que você tem queda de cabelo? Se você tem uma alopécia, se você tem alguma outra complicação hormonal, que pode não ser uma alopécia, mas um desequilíbrio de testosterona, de DHT, de outros hormônios, isso quem vai fazer o diagnóstico é o dermatologista. Então o dermatologista é habilitado para fazer esse diagnóstico, para entender o porquê. Porque não existe o que fazer para o cabelo. Essa pergunta não tem resposta. Primeiro, por que você tem queda de cabelo? E daí por diante a gente vai traçar as estratégias nutricionais, montar as fórmulas, e o dermatologista vai trabalhar quais são os melhores procedimentos, medicamentos, fórmulas, terapias complementares para ou engrossar o fio, ou aumentar o número, ver se aquele folículo é um folículo que ainda é um folículo vivo, né? Vamos colocar de uma forma mais simples, quantos fios tem nele. A Larissa faz tudo isso aqui. A Larissa, ela é tricologista, então ela trabalha com tricologia. Ela faz uma avaliação inteira do couro cabeludo para ver quais são as regiões, porque o tratamento ele é diferente por região, tá? Não é igual para tudo. Eu faço MMP, faço LED, faço um tratamento com shampoos para queda hormonal, que eu faço aqui no spa, com óleos essenciais, e tomo minoxidil oral, faço tudo que ela manda. Mas o meu foi diagnosticado, eu tenho uma alopécia androgenética. Já era para eu ter perdido, sei lá, quase todo o meu cabelo, mas eu fui insistente, cuidei. Essa cabeleira aqui é resultado de verdade. Essa cabeleira que vocês veem é puro resultado de cuidado, porque senão não teria. Quando eu descobri o Hashimoto espondilite, meu Deus, meu cabelo foi embora. Não tava nem aí com o cabelo, eu queria para não sentir dor. Meu cabelo foi embora, porque cabelo é assim, né, gente? Cabelo é a primeira coisa que o corpo manda embora. Qualquer desequilíbrio inflamatório, qualquer desequilíbrio hormonal, o primeiro comando é: manda esse cabelo embora. O cabelo tá gastando, manda esse cabelo embora. E aí, hoje eu cuido bastante. Aqui na clínica, quando depois vocês mandem, vai lá na @LDNA Clinic, vocês pedem, conversam com os meninos, pede informação sobre a Larissa, que faz essa avaliação do cabelo, da qualidade, se a pessoa tem alguma doença associada, qual o melhor tratamento, e faz o tratamento. Aqui nós temos tudo para fazer tratamento capilar. A gente tem um spa capilar só para cuidar disso. O spa capilar ficou incrível. Eu acabei de vir de lá, eu estava lá, vim mais cedo, fui para lá, fiz minhas coisas, fiz meu tratamento hormonal, e isso tem me dado um resultado muito bom. Pergunte para os meninos, tá? @LDNA Clinic, vai lá no nosso WhatsApp. Manda WhatsApp, manda direct não. Manda WhatsApp e pergunte lá pela Larissa, que eu recomendo fortemente. Ela deu jeito da minha queda de cabelo mesmo. Meu irmão tem 43 anos, tem artrite e artrose. Trata tem mais de 15 anos. Não melhora a dor. Sente muita dor. Por onde começar? Aletheia, começar pelo controle básico da resposta inflamatória. Pede para ele procurar um profissional, um nutricionista que saiba fazer essa modulação inflamatória para ajudar, para orientar ele em relação às refeições, em relação aos alimentos, aos complementos, os compostos ativos que podem ser usados, tá? Que aí fica bem bacana. O curso de autoimune a gente vai abrir daqui uns dias, tá? Viu, Veridiana? Mas o de chá está aberto, vocês estão perguntando aí. Psoríase, a gente trata muito paciente com psoríase aqui na clínica. O livro de curso de chás tem o mesmo conteúdo, são complementares. Quem comprar o livro vai querer fazer o curso, quem comprar o curso vai querer fazer o livro, eles são complementares.
Meu cabelo caiu, olha que legal que a Luísa colocou. Meu cabelo caiu muito na última crise de lúpus. Por que, Luísa? Porque na crise do lúpus você tem um aumento de vários fatores de transcrição que bombam a resposta inflamatória e modificam muito, principalmente o DHT, que é a dihidrotestosterona. Isso faz com que você tenha uma queda de cabelo. Às vezes não é nem você não vê muito cabelo caindo, sabe? Mas quando bate uma luz assim, você enxerga mais o couro cabeludo. Pode ser que o fio ficou bem mais fino. Isso é muito característica de quando a gente está em crise. Eu, quando estava em crise, meu fio ficava mais fino também. Eu percebia isso. Não era tanto a queda absurda, não. Tá? Fiz exame e descobri que estou com deficiência de vitamina D. Suplementa. Veja quanto tá para ver sua dosagem, entendeu? Você tem que tomar 1.000, 2.000, 4.000. Aí você tem que fazer uma prescrição médica para tomar 10.000. Se está muito baixo e não consegue subir, tem que fazer uma intramuscular. Então tem que fazer de tudo. Olha que demais que o WFIT88 colocou aqui, ó. O que fazer para foliculite no couro cabeludo? Você sabia que tem um monte de coisa para fazer? Eu faço isso, eu já tive. Essas foliculites, elas são tratadas. Existe é que tem muita coisa, a Larissa vai saber explicar melhor isso. Mas existe um peeling que se faz para o couro cabeludo, que eu faço aqui no spa, que é maravilhoso. Mas tem mais um monte de coisa. Depois veja lá com a Larissa, eu vou pedir para ela explicar para vocês lá, tá bom? Doutora Larissa Bicelli. Ou vocês forem lá no Instagram da clínica, LGNA, vocês vão achar tudo lá, tá bom? Vocês vão achar o Instagram dela, vocês podem perguntar para ela. Você é um querido, muito obrigado. Vocês que estão aqui comigo. Como aliviar sintomas de bruxismo? Mesma coisa. Controle de resposta inflamatória. Vocês precisam aprender, gente, a controlar a resposta inflamatória. Precisam não ficarem com esse monte de dor à toa, não, viu? Quando eu falo para vocês, faça o curso de chá, faça o curso de shot, precisam aprenderem a controlar essa resposta inflamatória. Não é difícil, gente. Não é difícil, mas eu não consigo fazer isso aqui numa live. Tem muita coisa para explicar, entendeu? Façam, não dê bobeira não. Aprendam a lidar com essa inflamação. Vocês têm um monte de dor que vocês não precisam ter. Vocês sofrem com um monte de coisa que não precisa sofrer. Um monte de gente com cólica, com rinite, com sinusite, com dor de cabeça, com tensão pré-menstrual, com ansiedade, dor de estômago, distensão abdominal. Não precisa ter isso não, não é para ter. Não é para ter. Tem como não ter nada disso, tá bom? Então tá certo. Vamos agora almoçar, que são 1h15. Eu vou deixar essa live salva. Luciano, existe hidratação para o couro cabeludo? Daisy, existe sim, hidratação para o couro cabeludo, eu faço. Tem a hidratação, estímulo de microcirculação, limpeza. A gente tem que fazer isso com frequência, viu? A gente tem que fazer isso com muita frequência. Não saberia te dizer a frequência, depende de cada um, mas o dermatologista, ele sabe como fazer isso. A gente faz tudo isso aqui, tá? Fica desanimada não. Os desafios assim, a gente tem um desafio pequeno. A gente não muda, vem um maior, vem outro maior. Então, esses vários desafios que vão aparecendo na vida são pra gente entender e mudar. Então, muda o que tem que mudar aí, porque tem muita coisa para adequar. E aí vocês vão perceber que depois tudo é pequenininho. Fica desanimado não, tá? Fica desanimado de jeito nenhum, tá bom? Todo mundo que tiver com dor, não fique. Já passei dor que vocês não imaginam. A dor que eu passei, minha dor... 3 horas da manhã eu entrava numa banheira cheia de gelo, porque eu não tinha nada que resolvesse minha dor, não tinha posição. Depois eu entrava num chuveiro quente, entrava na banheira de novo, no chuveiro quente, porque eu ficava desesperado. Falei, gente, aí todo mundo pergunta, mas onde você sentiu dor? Foi em tudo, meu primeiro dedo à minha cabeça, tudo. Eu não conseguia fazer isso, minha dor era incapacitante. Vocês não faziam ideia, meu intestino não funcionava. Eu ficava com distensão. E eu sou nutricionista. Eu falei, o que está acontecendo comigo, meu Deus? Aí que foi que virei a chave e consegui dar a volta por cima de tudo isso. E hoje continuo aqui. Isso é para a vida inteira, tá? Não é fiz e agora eu tô bem. Não. Isso é para a vida inteira. Para a vida inteira. Eu vou continuar o resto da minha vida fazendo por ódio. Eu brinco que eu quero durar 100 anos. Porque eu tenho muita coisa para fazer aqui. Se Deus me levar cedo, eu vou chegar tão bravo lá, vou falar pra ele, pra que você me tirou de lá se eu tinha um monte de coisa pra fazer? Eu tenho conversas diárias com Deus, eu converso muito com ele. Eu falo, não me tira ainda não, me deixa bastante tempo, porque tem muita coisa, muita gente que eu tenho que ajudar. Mas nós vamos durar tudo 100 anos.
Vamos durar bastante. Então o que a gente puder fazer para isso, a gente faz, tá bom? Estou fazendo, Maria Fernanda Araújo Oliveira, estou fazendo nutrição por causa de você. Incrível, Fernanda. Você vai ver que formação maravilhosa que é a nutrição. Luciano, quando terá curso de emagrecimento? Nossa, não sei quando a gente vai fazer curso de emagrecimento. Não sei, mas a gente tem que fazer. Porque tem muita gente solicitando e eu prometi. Lu, você tem que abrir em cada cidade. Não, vem pra cá, vira passeio. São Paulo é uma cidade maravilhosa. Passeia, tudo vira passeio. Vem aqui pra clínica, tira o dia, entendeu? Vem, passa na consulta, já marca o spa pra dar uma relaxada. A gente tá num lugar super, a gente tá aqui na Faria Lima com o JK, super bem localizado. Então, vocês aproveitam, tira o dia. Não vou pra cada cidade, não. Vocês que vão vir aqui. Vocês vêm aqui, vocês vão gostar da clínica. Eu peço às meninas servir o chazinho mais maravilhoso do mundo, para vocês comerem as coisas mais gostosas do mundo que tem aqui. Então vocês vão vir aqui, tá? Não é eu que vou a vocês, não. Vocês vêm aqui para viver uma experiência aqui com a gente. Vocês vão ver que vibe boa. Quando vocês entrarem pela porta e sentarem no sofá, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. E aí é tudo pensado para que a gente tenha uma renovação mesmo, tá? Então vamos. Eu vejo vocês lá no curso de chá. Sei que tem muita gente que tá fazendo. Vocês me veem lá. E beijo grande, tá? Até depois eu venho. Seu cabelo está lindo. Muito obrigado. É o que eu falei antes. Isso é reflexo de muito cuidado, tá? Muito, muito cuidado. Tem pão de queijo, broa, café. Olha, pão de queijo, broa não. Mas aqui tem pão de trigo sarraceno que você vai achar melhor do que o pão normal, que é lá da Padoca do Bem. Tem cookie maravilhoso, tem broinha, broa tem broinha, tem um monte de coisa que a gente compra na Padoca do Bem. Eu amo a Padoca do Bem, você sabe, que é o que eu como. E eu quero que o paciente tenha a experiência que eu falo, né? Poxa, eu tô mostrando um monte de coisa. Então a gente compra tudo isso para os pacientes experimentarem e ver. Todo mundo compra e fala, nossa, que negócio bom é esse? Aí você fala, pão de trigo sarraceno. Aí aquele que o Luciano mostra, eu falo, aquele que o Luciano mostra. E é bom de verdade, gente. Eu sou enjoado com comida, viu? Eu tenho pavor de comida ruim, tenho pavor de comida mal feita. Por exemplo, eu não gosto de, por exemplo, de alguém chegar e me dar um brigadeiro, sei lá, que não é brigadeiro, e falar, olha esse brigadeiro fit. Eu falo, isso, adorei, comi, adorei, mas isso não é brigadeiro. É igual pudim, eu fiz um pudim assim, sem isso, sem aquilo. Aí eu como e falo, adorei seu pudim, mas isso não é pudim. Pudim pra mim é com leite condensado, creme de leite, açúcar, aquele pudim lá. Vocês viram o pudim do Arthur é bom. Aquele pudim lá, aquilo pra mim é pudim. O resto não é mais pudim, entendeu? Pode ser, e é muito gostoso. Tem várias sobremesas fits que eu amo, mas não posso chamar aquilo de brigadeiro, ou chamar aquilo de pudim, ou chamar um risoto de quinoa de risoto. Não, risoto é com arroz arbóreo. Mas você pode fazer algo tipo risoto, que fica uma delícia, que eu faço com quinoa. Mas não vou falar pra pessoa, olha meu risoto. A pessoa vai comer e fala, nossa, não sabe cozinhar? Que risoto esquisito é esse? É risoto de quinoa. Então já é bem claro. Mas risoto não é. Certo? E eu sou chato pra comer. E quando eu como esses pães da Padoca, a Vanessa manda os que eu mais amo, eu como e falo, isso vale a pena. Isso vale a pena. Porque senão, comer coisa ruim, pão que fica esfarelando, aquele pão que parece farinha, sabe? Você põe a mão e esfarela todo. Ou aquele pão que tá crescendo muito. A Luciano tá muito falador. Não acaba mais a live. Vocês não deixam. Meia culpa. Não é só eu que falo, não. Vocês que estão falando demais aí. Tem várias formas de falar. Vocês só não falam em voz porque não tem jeito, porque senão tava tudo aí falando junto. Então isso aí, é vocês que não me deixam terminar a live. Falante, sexta-feira, né? Agora eu vou pra função pai. Agora eu fico com os meus filhos até segunda-feira. Não tem mais chance de fazer mais nada. Agora eu só fico por conta da criançada. Beijo, gente. Beijo. Ótimo final de semana pra vocês. Eu tenho que sair, poderia ficar. Obrigado pelas mensagens lindas que vocês escrevem pra mim, pelo carinho que vocês têm comigo, com a minha equipe. Muito, muito obrigado, viu? Vou fazer bastante live pra gente agora. Eu tô me programando pra fazer muita live. Então vocês fiquem sempre por aí, tá bom?
Beijo, fica com Deus e até a próxima live, até daqui a alguns minutos lá nos stories, que eu não paro de aparecer, né? Tchau, tchau, beijo.